Nós temos a leitura, Êxodo, capítulo 34, do 12 ao 17. Quem quiser acompanhar. Êxodo 33, 12 ao 17. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu dissestes: Conheço que por teu nome também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: Se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto, se tens o que tens dito, porquanto achastes graças aos meus olhos, e te conheço por teu nome. Amém. Obrigado, irmão Fábio. Amados, perseverar. Perseverar na presença de Deus. Nós vimos Moisés, quando ia para a terra prometida, ele suplicou ao Senhor que não deixasse ele sozinho. Se fosse para subir sozinho, que não mandasse ele. Mas que o Senhor fosse presente com ele. Porque, naturalmente, ele chegando lá, aquele povo ia ver que ele estava bem acompanhado, né? Estava com o Senhor, Deus. E o Senhor falou para ele aqui no versículo 14, a minha presença vai com você, pode crer. A minha presença vai com você e eu vou fazer com que você se descanse. Então, a presença do Senhor, irmãos, em nós traz descanso. E como fazer para perseverar constantemente na presença do Senhor? Então, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que, todo momento, estar fazendo como Moisés: Senhor, vem comigo, vamos comigo, seja para onde for, o que for fazer. Nós nos tornamos membros da Igreja de Cristo. Por meio do que, irmãos? Por meio da fé, e por meio de um só, que é Jesus Cristo, do arrependimento, do batismo. Então, após tornarmos membros da igreja, nós continuamos a exercer um entendimento, continuamos a exercer fé em Jesus Cristo, e a arrepender-se, a renovar, partilhando da comunhão, a seguir a orientação do Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós. Então, amados, quando Jesus apareceu lá para os seus apóstolos, ele mostrou, nós vimos hoje na escola dominical, perseverai em oração, fiquem em Jerusalém orando, porque naturalmente vocês serão revestidos do poder do Espírito Santo. Então, esses primeiros princípios, irmãos, de ordenança do Evangelho, são um preço, são um padrão para que, com todo esse compromisso, para que com toda a vida, e frequentemente, estejamos sempre a perseverar até o fim na presença de Deus. E a palavra diz, se perseverarmos com Ele, se estarmos com Ele, Ele estará conosco. Amém. Esse compromisso
é para toda a vida, é frequentemente chamado de perseverar até o fim. E a palavra diz que Jesus nos convida a reinarmos, perseverarmos até o fim. Isso traz orientação, isso traz paz, felicidade à vida. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Diz Timóteo 2,12. Você sentirá a alegria de tornar-se mais semelhante a Cristo ao servir, ajudar aqueles que o cercam, estar com Jesus, estar sempre presente e na presença de Jesus. Você entenderá melhor seu relacionamento com o Pai Celestial e sentirá seu amor perfeito por você. Sentirá esperança e propósito em um mundo frequentemente infeliz e conturbado. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então, perseverarmos no Evangelho, perseverarmos na presença de Deus, é muito bom, porque assim estaremos sempre à frente do Senhor, né, irmãos? Então, isso aí traz descanso. O Senhor respondeu a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, ele disse a Moisés: se a tua presença não vai comigo, não vos faça subir deste lugar. Deixa que eu vá, né? No versículo 16. Como se há de saber que achamos graça a teus olhos, não é porventura em andares conosco? Somos separados, eu e teu povo, de todos os povos da terra. Somos separados, somos seu povo, todos os povos da terra. Então, o Senhor irá conosco, o Senhor estará conosco. Separados, sempre a presença de Deus, e nós repetimos, nos dá descanso. É só você tendo contigo, irmãos, só você sentindo para saber o que é a presença de Deus. A presença de Deus é maravilhosa, é muito bom. A gente sente forte, né, irmãos? Como diz a palavra, descansado, né, irmãos? Então, a comunhão com Deus, a tranquilidade. Então, você tem que andar com Deus, você tem que estar em comunhão com Deus, estar na presença de Deus. Deus que tem que ter a prioridade na sua vida, na minha vida. Lembremos da resposta de Jesus àquela multidão que o procurava. Vocês me procuraram porque viste sinais e porque comeste dos pães e vos fartaste. É por isso que vocês me procuram. Então Jesus viu que não havia, e não era prioridade deles, mas sim em busca do pão. Naturalmente, isso acontece muitas vezes conosco. Nós buscamos a Deus, às vezes o homem, ou alguém, né? Esse alguém, busca a Deus, fazendo de Deus que uma barganha, né? Aí eu vou, se Deus me abençoar, que eu resolver esse problema, que eu esteja, que resolva para mim o que eu estou desejando de Deus, aí então eu vou e eu faço. Isso não é coisa sem prioridade, né, irmãos? Não é aquela presença, aquele pedido de presença do Senhor. Né? Olhando para aqueles milagres que Jesus realizara, aqueles pães, aqueles peixes, tá certo? Eles foram ali e viram o grande milagre. Mas Jesus falou: vocês devem trabalhar não pela comida que perece, mas para aquela que persiste, para a vida eterna. Fica correndo atrás do pão, a troca de vida que perece. Então você tem que correr atrás da vida eterna, a qual o Filho do Homem, ele vos dará. Se você andar na presença dele, conforme manda
conforme os seus mandamentos, você estará indo para o lugar certo. Então, irmãos, a vida eterna que o Filho do Homem nos dará. Porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo para que Jesus pudesse ter esse poder sobre nós. E eles então dirigiam-se ainda, Jesus perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Olha aí, irmãos, falta de senso de responsabilidade de estar na presença do Senhor. O que vamos fazer? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus é muito mais do que curar o enfermo, expulsar um demônio. A obra de Deus é tudo. A obra de Deus é completa. A obra de Deus é muito mais do que fazer louvor. Às vezes dá cesta básica, né? Dá uma oferta, ou devolver o conforme isso ainda faz, ainda diz, não existe. A obra de Deus é crer, é andar na presença dele, na presença daquele que foi enviado por ele, Jesus. Isso é fazer a obra de Deus, é andar na obra de Deus. Ter a presença de Jesus, crer que ele é seu único Salvador, que só ele pode te salvar. Aquele povo, eles queriam fazer a obra de Deus. Então eles perguntaram: o que faremos para realizar a obra de Deus? Pergunta, né? Então tem pessoas, irmãos, que teoricamente elas estão fazendo a obra de Deus, mas que duvidam do poder de Deus. E muito mais andam sem a presença de Deus. Então, Jesus está dizendo: quem duvida do poder de Deus, ele não faz a obra de Deus. A obra de Deus é muito mais do que pregar, é subir no púlpito, falar. É muito mais. Não é crer com palavras somente, não. Significa andar na presença de Deus, fazer a vontade de Deus, andar no caminho dele, na presença dele, custe o que custar. A obra de Deus é isso. Isso faz parte do plano da salvação do Senhor. Vejamos a pergunta. Então lhe perguntaram: que sinal fazes para que o vejamos e criamos em ti? Quais são os teus feitos? Onde estava ali a presença de Deus naquele povo? Depois de ver sinais, grandes poderes, para que vejamos e creiamos em ti. Eles que ainda não tinham crido. Então, Jesus, a gente vê aqui que Jesus tocou na ferida, né, irmãos? Aquele que povo sem a presença de Deus que estava do outro lado, quando Jesus multiplicou os peixes, eles vieram ali para ver aquele milagre de Jesus, aquele milagre grandioso. Esse milagre grandioso, o único citado dos evangelhos. Mas mesmo assim perguntaram: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Então, irmãos, aí está a falta da presença de Deus naquele povo. Quais são os teus feitos? O que você tem feito para nós crermos em ti?
ainda queriam mais. Acho que eles estavam naquela hora ali junto de Jesus, irmãos. Naquela hora da multiplicação dos pães ali. Conforme nós vimos Jesus falar que eles estão correndo atrás de uma comida que perece, não para uma que subsiste. Mas ali, naturalmente, eles estavam era com fome. Eles queriam comer, né, irmão? Então, mesmo assim, né? Mesmo assim, acho que eles estavam com fome. Estavam com fome de novo, eles queriam comer. E mesmo quando alguns cristãos de hoje querem colocar Deus contra a parede, eles fazem a mesma coisa, né, irmãos? Alguns barganham com ele, e o Senhor faz isso. Ou se o Senhor me fazer aquilo, eu me batizo, eu vou para as águas, mas eu quero que o Senhor me faz isso, que o Senhor me faz aquilo. Se o Senhor me fazer, aí eu não vou. Tem disso não temos, tem. É aquela crença fraca, né, irmãos? Sem ilusão, as coisas santas do Senhor. Por isso, buscai perpetuamente a presença de Deus. Adão saiu da presença de Deus. Então, nós não podemos sair da presença de Deus. Na tua presença há plenitude de alegria. Os retos habitarão na tua presença. Bebimos na tua presença. Mas eu não te conheço. Aí que está a história. Bebimos e comemos na tua presença. Mas eu não te conheço. Por quê? Porque não estava fazendo a coisa conforme o mandamento do Senhor. Eu não te conheço. Estamos aqui, irmãos, todos na presença de Deus. Estamos todos na presença de Deus. Buscamos a presença de Deus. Não deixamos que a nossa mente, o nosso coração fique alheio às coisas de Deus. O que fizermos, vamos pedir a Deus para ir conosco. Fazer como Moisés. Né? Se tu não fores comigo, eu não vou. Não adianta agir dessa maneira. Porque se eu chegar lá, eles têm que ver que eu tenho alguém junto comigo. E muitas vezes, você mudou, rapaz, você é outra pessoa. Quem te viu e quem te vê. Mas é porque Deus está aqui do meu lado, rapaz. É que Ele está comigo. Agora eu sou um homem de Deus. Você está com 99 anos, não parece. É porque Deus renova os velhos. Faz do velho uma águia. Ela troca as penas e vira filhote. Então, mas, irmãos, o conselho de hoje é este. Ficai na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.